Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre, conosco aqui, o senhor Milton Felipelli. E aí, Milton? Muito bem, satisfeito, alegre, contente por estarmos mais uma vez atendendo às expectativas daqueles que nos escrevem para dizer dos seus trabalhos, das suas observações e também pelas perguntas que fazem aqui. Por tudo isto, gostaria de saudá-los, desejando-lhes que os bons espíritos os ajudem sempre. Muito bom, senhor Milton. Então vamos, como você falou, tentar ajudar aqui essa pessoa que encaminhou uma questão. E diz assim: sou médium falante nas reuniões do grupo em que participo, mas queria também exercitar a psicografia. Como devo proceder? E aí a nossa sugestão é a leitura do capítulo 13 do Livro dos Médiuns. Isso, que é o livro que já mostramos aqui no programa anterior, editado, neste caso aqui, editado em 1960, pela Federação Espírita Brasileira, Departamento Editorial. Tradução de Salvador, de Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro. Eu estava pronunciando o nome do nosso Salvador Gentili. Que é o que traduziu porque essa ele aqui. também é tradutor, então a gente estava olhando o livro que estava nas mãos do Coelho. É uma obra importante, conforme dissemos anteriormente, publicada em 1861, ao depois do Livro dos Espíritos. Em seguida, no ano seguinte, Allan Kardec vai escrever um opúsculo que nós tivemos a oportunidade de traduzir, chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. É um livro importante também, um livrinho de resumo da doutrina espírita. E nesse caso aqui, do Livro dos Médiuns, que Allan Kardec escreve para dirigi-lo aos médiuns e também aos dirigentes das reuniões, que ele chamava de evocadores, para ensinar, para transmitir conhecimentos, noções preliminares e também em profundidade da mediunidade, que é uma faculdade natural a todos os seres humanos. Eu disse a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos são médiuns. Médiuns nasceu, já nasce médium. E nasce médium porque tem uma faculdade que é inerente ao aspecto espiritual, capaz de fazer a ligação com os espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados só podem se aproximar e também influenciar uma pessoa porque a pessoa detém essa faculdade. Se não tivesse essa faculdade, não poderia nem criar essa proximidade com os espíritos. E mais do que isso, muitos podem até servir de intermediários com os espíritos. É bem verdade que nem todas as pessoas médios, que são médios, podem realmente ser intermediários dos espíritos. Nós já sabemos disso. Aprendemos com os espíritos isso. E aprendemos com Kardec, principalmente nessa obra. Muito bom, senhor Milton. Bom, a psicografia, a psicofonia, que são os médiuns falantes, é um tipo de mediunidade. A psicografia é um outro tipo que tem a ver com a escrita, Então o médium recebe o pensamento do espírito e transcreve aquilo para o papel. E esse tipo de mediunidade tem alguns detalhes. Tem aqueles médiuns mecânicos, que é aquele que escreve e não sabe o que está escrevendo, simplesmente escreve. Tem os médiuns semimecânicos, que têm ideia do que está escrevendo. E eu acho que hoje os mais comuns são os inspirados, Milton? Que são aqueles que recebem o pensamento e eles, pelo seu pensamento, transcrevem para o papel. Eu acho que hoje deve ser a maioria até onde eu conheço.
Até porque, às vezes, quem faz uma análise bem detida dessas comunicações percebe que ali tem algumas coisas que é do pensamento do médium, não necessariamente é do espírito. Ele coloca, o médium acaba colocando o que ele entendeu, né, da mensagem do espírito. Normalmente a ideia fica, a ideia principal da mensagem fica, né, daqueles médiuns que são fiéis. Com certeza. Tem alguns também que escrevem que aí não são médiuns, né, são aquele que a gente chama de animismo, né? E o animismo tem uma coisa engraçada, às vezes a mensagem é boa, porque é o conhecimento do espírito. Não significa, por não ser de um espírito, um outro espírito, seja da pessoa que está ali escrevendo, que seja ruim. Então a gente não pode ter isso tudo como negativo, tem muitas comunicações chamadas de anímicas, que são melhores até do que muitas comunicações mediúnicas, de médium, né? E tem outra característica que, vou aproveitar a criação de informação do Coelho, do ponto de vista didático, de médiuns que são fáceis de se reportar a escrita de espíritos escrevendo em duas mãos, simultaneamente. Tem também aqueles que fazem aquela escrita espelhada, né? Isso, de trás para frente. De trás para frente, então tem algumas peculiaridades. E aí não dá para a gente... São raríssimos. São raros, né? Mas tem caso de mediunidade que a gente já viu, se procurar na internet aí tem, de alguns médiuns que fazem esse tipo de... O fato é que o perguntador pergunta se ele pode... que ele tem vontade de exercitar o tipo psicográfico, né? da psicografia. E como que ele deve proceder. Ele já é médium falante, médium psicógrafo, né? Psicofônico, perdão. Psicofônico. Ele é psicofônico. Então, o Coelho falou a respeito da mão que escreve sob os efeitos da ligação de pensamentos do espírito com o médium. Mas na psicofonia, o espírito também transmite primeiramente através do pensamento e aproveita o reservatório cultural do médium para expressar o seu pensamento. Tem aqueles que falam idiomas estrangeiros, né, de maneira diferente, e na psicografia a mesma coisa. Isso é só para ilustrar. Agora, ele não fez a pergunta se pode fazer isso, ele já disse que tem vontade de exercitar. Como ele deve proceder? Em primeiro lugar, deve ler o Livro dos Médiuns, todo ele, e principalmente nessa parte, ler bem para receber, lendo, aprender o que é psicografia e como ela se desenvolve. Claro que toda e qualquer pessoa pode realmente se dedicar a esse tipo mediúnico, pode fazendo as experiências, se dedicando muito. A dedicação é fundamental. Quando eu falo de dedicação, é a aplicação, a insistência. Nós sabemos que nas primeiras vezes poderá não escrever direito, tem alguns exercícios motores que devem ser feitos. Exercícios motores são aqueles que, sobre o papel, o candidato a médium, ele vai rabiscando, desenhando coisas, por vezes elas não têm uma formatação apropriada. Só ao longo do tempo, depois de muito tempo, é que o médium vai ficando mais adestrado para esse tipo de trabalho. Desde que seja médium, e ele já provou que não é? Agora, ele deve se localizar nesse trabalho dentro de uma casa espírita. O lugar exato para a gente realizar trabalhos mediúnicos é dentro do centro espírita. Deve se integrar no complexo do centro, deve atender aos critérios que o centro espírita estabelece para os trabalhadores, tem que seguir, digamos, a lei natural, boamente, e ali se aplicar nesse trabalho. Com o tempo, ele vai conseguir atingir o seu objetivo, que é oferecer o seu campo psicográfico. Existem casos
muito interessantes. Por exemplo, a Hermance, ou Hermance, como quiserem, de Fou, que foi médium de Kardec, ela era uma menina, uma mocinha de 13 para 14 anos, e ela começou através da escrita, e escrevia numa velocidade fiel ao pensamento dos espíritos, de maneira exemplar. Tanto que ela publicou 2 livros autobiográficos, digamos assim, não é exatamente essa palavra que eu queria, mas ela vai servir para o propósito. Uma foi de Joana d'Arc. O livro chama-se A Vida de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, né, que foi uma grande médium, uma extraordinária médium. Eu reputo a maior médium que existiu no planeta Terra, porque através da sua mediunidade, os espíritos, sendo guias, dirigindo os exércitos franceses, fizeram a libertação que nós conhecemos na história. Então, por volta de 1250 parece. E também o outro espírito foi São Luís, o rei da França, que realmente realizou através dessa mocinha. Então, esse excelente trabalho. Por que eu estou falando da Hermance de Fou? Que ela realmente começou com o exercício da psicografia, e ao contrário aqui do nosso consulente, nosso irmão, nossa irmã, não sei, ela começou na psicografia, mas depois, ao longo do tempo, ela foi deixando a psicografia e foi sendo uma extraordinária médium falante. Médium falante. Só que tinha um detalhe na vida da Hermance, é que ela, em sendo médium falante ao depois, ela, para poder falar, ela tinha o hábito de ficar com o lápis na mão. Só psicofonia, mas com o lápis na mão. Veja que coisa interessante, porque realmente serviu à causa espírita doutrinariamente, e que ajudou, inclusive, Kardec nos momentos da própria revisão do Livro dos Espíritos. Interessante, né? Então, essa prática, o Milton já comentou aqui diversas vezes que a prática mediúnica requer a experimentação, né, Milton? Requer isso. Então, é preciso que a gente vá a um centro espírita, ou se já é médium, comece a participar do trabalho se tem lá médium de psicofonia, deve ter os médios de psicografia. Sim. Comece a participar dos trabalhos de psicografia. Nos primeiros dias, como o Milton mencionou, vai aparecer lá algum desenho, alguma coisa muito simples, às vezes coisas descabidas e tal, mas um grande problema de um médium, por exemplo, aqui da nossa casa, na questão da psicografia, é o questionamento do pensamento do espírito. Será que é o espírito mesmo ou sou eu? Então, se a pessoa já é médium, ela vai pular essa etapa, mas tomar muito cuidado com essas questões relacionadas com os pensamentos do espírito, né? Se a gente ficar questionando muito, vai acabar perdendo a oportunidade. Então, o que a gente sempre fala, aqui pelo menos eu falo para o pessoal, na dúvida escreve. Depois a gente lê e vê a qualidade da mensagem. Isso é uma outra história. Sim. Mas escreva. Não tem problema nenhum. Alguma coisa de útil sempre deve surgir. Então, precisa pensar nesse sentido. Eu continuo, vou fazer um adendo aqui a esse assunto ligado com o conteúdo, porque eu acho ele fundamental. Se a pessoa quiser apresentar algo de qualidade, estude o Espiritismo, estude profundamente, porque quanto mais estudar, mais vai aprender. E aprendendo mais, pode servir melhor ao propósito. De intermediário, né? Intermediário. Então, a própria qualidade das mensagens, às vezes os espíritos não conseguem mais e melhor por conta da
condição do médium. Às vezes a falta de conhecimento doutrinário proporciona essa pobreza, digamos assim, na mensagem. Eu vou, em tom de brincadeira, dizer uma espécie de sentença que um companheiro já desencarnado falava, que os espíritos procuram escrever, principalmente dar as suas comunicações pela escrita ou pela fala, pelo melhor médio, mas na falta de um melhor médio, ele até brincava, dizia, então vai qualquer um. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, se vai com qualquer um, ele dizia, se pode ser melhor, vamos oferecer. Às vezes a pessoa tem excelente vontade de ajudar o espiritismo, ajudar as pessoas. Então, se tem essa vontade e quer, procure aprender a doutrina para melhor atender ao necessário, né? O propósito, né? É a história do médium, ele entender que ele é uma ferramenta. Quanto melhor for a ferramenta, melhor pode vir o resultado, melhor pode ser o resultado. Então, que a gente possa ser uma ferramenta da melhor qualidade, para que os espíritos da melhor qualidade possam fazer uso desta ferramenta para trazer esclarecimentos mais úteis para as pessoas, né? É uma coisa simples e natural até, né, Milton? E bem conectada. O Paganini foi um excelente violinista. Obviamente, se o violino que ele tivesse nas suas mãos era de excelente qualidade, saía uma peça maravilhosa. Ele poderia tocar um violino de baixa qualidade? Poderia, mas nós não vamos ter a mesma qualidade no conteúdo, né? O resultado é sempre melhor com um instrumento melhor, né? Isso mesmo. E o mesmo. médium é um instrumento, a gente não pode esquecer disso. Às vezes, essa é uma coisa importante, né, dos médios se lembrarem. O médium é um instrumento. De repente o médium se acha dono das mensagens que traz e começa se achar muito importante. Muita né? vaidade, né? A vaidade mata, a gente não pode esquecer disso. Então a gente vê no meio espírita aí, observem, tem aquele médium, começa bem, aí se perde um pouco, é ascensão e queda, né? Aí desaparece. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões, com muito cuidado, para que a gente não acabe sendo instrumento de espíritos não muito elevados, né? Isso, é preciso tomar o cuidado realmente para que a assistência seja sempre dos melhores espíritos, que querem realmente as melhores ferramentas de trabalho para a transmissão das suas comunicações, das suas mensagens. E são muitas mensagens, né? Nós sabemos que se as mensagens pudessem resolver a problemática do nosso planeta, então já teria sido solucionado, né? Porque a quantidade de mensagens que nós temos é muito grande. Só que precisamos separar a boa qualidade da má qualidade, daquelas mensagens que realmente podem fortificar o conhecimento, levando noções morais da vida para as pessoas, né? Olha, Milton, para isso, na realidade, nós temos as informações que podem nos levar ao conhecimento essencial, que são as obras fundamentais de Kardec. Exatamente. Né? Então nós temos, no livro, por exemplo, do Céu e Inferno, são 67 mensagens de espíritos diferentes, das mais diversos níveis de conhecimento e elevação, né? Que podem nos auxiliar. Então aquilo para nós, se a gente estudar com atenção, já vai ser uma baliza importante. São depoimentos pessoais deles, não é? Eles contam a sua história, contam as suas necessidades, as suas conquistas e mostram também as deficiências do ponto de vista intelectual, moral. E é um livro realmente que todas as pessoas que gostam da doutrina espírita deveriam ler. Estudar. Estudar. Porque às vezes a gente lê e não vê a profundidade do que está contido nessas 67, dessas 67 comunicações, né? Os ensinamentos ali contidos de fundamental importância para o conhecimento nosso,
né? E para que a gente faça uso também na nossa vida e na doutrina mesmo, no estudo doutrinário. E quando a gente se comunica com os espíritos, nos trabalhos mediúnicos, entender a situação dos espíritos. Ali dá para a gente retirar uma série de coisas importantes, né? Com certeza. Nós estamos insistindo nessa parte do conhecimento, da leitura, do estudo, dessa parte do livro O Céu e Inferno, né, que é bem lembrado pelo Coelho, porque realmente é um quadro real. Isso é resultado do que são esses espíritos, do que eles passaram. Kardec fez um trabalho genial e ele coloca isso na seguinte proporção: antes da encarnação, durante a desencarnação, não é isso? O momento da morte, no momento que estão desencarnando, e isso para nós serve de um grande aprendizado, porque com certeza em uma dessas situações nós vamos estar quando chegar. E já estivemos também, né? Já estivemos no passado, em outras encarnações. E vamos estar quando chegar o dia da nossa partida definitivamente. Muito bom, senhor Milton. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecemos a oportunidade da resposta pela pergunta inteligente de quem nos encaminhou e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Convidamos a todos para que assistam às nossas palestras públicas, que são realizadas todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Presencialmente, quem quiser estar conosco é sempre uma alegria, acesse o nosso site sociedadespírita.com.br. Ou aqueles que não puderem estar aqui presencialmente, podem fazê-lo pela nossa página do Facebook, que é facebook.com/transical, ou pelo nosso canal no YouTube. É só acessar o youtube.com e o nosso canal é Allan Kardec TV. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.